Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Esse é um momento especial em que nós estaremos participando da ministração da palavra do Senhor. E eu gostaria, nessa noite, de poder compartilhar com você um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Convidá-lo a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Nós vamos estar lendo os versos 1 a 4. Diz assim o texto sagrado: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra, pois vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. 2025 terminou. 2026 chegou. E ao iniciarmos um novo ano, queridos, é um momento para refletirmos sobre o ano que terminou e olharmos com expectativa para o ano que começa. É também um bom momento para nós, povo de Deus, fazermos um balanço da nossa caminhada com o Senhor. Devemos examinar atentamente onde estamos em nosso relacionamento com Ele. Será que nós temos avançado? Ou será que nós paramos na nossa caminhada? Ou até mesmo retrocedemos? Devemos examinar, queridos, o nosso relacionamento. Precisamos nos analisar e ver onde estivemos, onde estamos e onde o Senhor quer que estejamos. Colossenses capítulo 3, versos 1 a 4, nos dá a oportunidade e o desafio de fazermos exatamente isso, de olharmos para trás, onde estivemos, de olharmos para o presente, onde estamos, e de projetarmos-nos no futuro, para sabermos aonde Deus quer que estejamos. Depois do nosso culto da virada, que nós tivemos aqui na igreja de quarta para quinta, e foi bênção do Senhor, logo no 1º de janeiro de 2026, na parte da tarde, eu resolvi arrumar o meu escritório. Na verdade, o meu escritório estava mais para um depósito das coisas que vão ficando sem um destino certo, e encontravam lugar entre os meus livros, na mesa e na minha cadeira. Aquele pequeno lugar estava abarrotado de coisas que eu, Osana e as meninas não precisávamos mais. Claro, havia algumas coisas que precisavam ser realocadas, e durante a minha faxina, descobri algumas que fizeram me lembrar de bons momentos do passado. Enquanto eu limpava aquela dependência da nossa casa, algumas coisas foram guardadas, outras foram descartadas, e outras ainda me fizeram relembrar, recordar. Ao ler Colossenses capítulo 3, verso 1 a 4, eu percebo que esses versículos nos desafiam, como filhos de Deus, a fazer exatamente a mesma coisa. Ao analisarmos nossas vidas à luz das Escrituras, dessa passagem, nós somos desafiados a reter algumas coisas, a liberar, descartar outras, e a lembrar das restantes. Daí, ter escolhido para o sermão do primeiro domingo de 2026, o tema: um velho desafio para um ano novo. Eu quero nessa noite compartilhar com vocês os desafios que o Espírito Santo registrou nessa porção das Escrituras. E eu quero mostrar que Deus, o Senhor, tem um plano para a sua vida, para a minha vida, e que Ele deseja que certas coisas da nossa vida possam ser guardadas, outras descartadas e outras relembradas. Acompanhe esses 3 desafios. O primeiro desafio é reter algumas coisas. Leia então comigo Colossenses capítulo 3, versículo 1, e a primeira parte do versículo 2, diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto. Enquanto eu estava arrumando o meu escritório, eu encontrei vários itens importantes para a minha família. Não os joguei fora, mas os guardei
para que pudessem nos ser úteis. E em um sentido espiritual, o que Paulo está dizendo aqui em Colossenses é que existem alguns bens espirituais preciosos, os quais faríamos bem em nos apegar, em guardar. Veja que os bens são aqueles que o Senhor quer que nós retenhamos. E o primeiro bem que nós podemos identificar aqui, ele tem um alvo, ele tem um objetivo, que é a nossa segurança. No primeiro versículo do capítulo 3 de Colossenses, o apóstolo Paulo diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo. O que Paulo está dizendo é que nós ressuscitamos com Cristo. No momento da nossa conversão, algo maravilhoso aconteceu. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, agora nós passamos a ter vida, ressuscitamos. Essa não é uma expressão de possibilidade, de algo que pode ou não acontecer para aquele que é convertido ao Senhor. Não, essa sim é uma declaração de uma realidade espiritual. A nossa nova vida foi conquistada na cruz do Calvário. Paulo está falando sobre a nossa posição espiritual. Quando Jesus morreu no Calvário, toda pessoa que depositasse sua fé nele, também naquele momento morria com ele. Romanos capítulo 6, versos 6 e 7 diz: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo pecaminoso seja destruído, de modo que deixemos de ser escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. No momento da nossa conversão, nós morremos para o velho homem, nós deixamos um coração de pedra, e agora vivemos um novo tempo, uma nova realidade, um coração de carne. Em um sentido espiritual, morremos para o poder do pecado, quando Jesus morreu na cruz. O preço já foi pago, e eu e você morremos, porque Cristo morreu em nosso lugar. Nós morremos não fisicamente, nós morremos para o pecado. Todo filho de Deus está morto para o pecado. Lá em Colossenses capítulo 3, verso 1, Paulo nos lembra que também ressuscitamos com Jesus. Quando Jesus morreu, nós morremos para o pecado. E quando ele ressuscitou, nós também ressuscitamos. Ressuscitamos para uma nova vida. Quando Jesus se levantou, todos os que creem nele também se levantaram. Jamais devemos nos esquecer de que outrora estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e agora vivos para uma nova vida em Cristo Jesus. Esse conhecimento, queridos, nos ajudará a viver em pureza para a glória de Deus, porque nós não estamos mais reféns do pecado como antes, nós não estamos mais presos, acorrentados à iniquidade. Cristo nos libertou. Esse é o primeiro bem que nós precisamos reter, que nós precisamos guardar. Saber que nós morremos para o pecado e saber que nós ressuscitamos para uma nova vida. Mas há um segundo bem que devemos reter, é o nosso foco. Leia Colossenses capítulo 3, a parte final do verso 1 e a parte inicial do versículo 2. Diz assim: dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto. Amados, uma vez que nós ressuscitamos para uma nova vida em Jesus, nós somos instruídos, nós somos exortados, nós somos instados a ter agora uma nova vida, e essa nova vida deve ser sempre contemplando, pensando nas coisas do alto. Quando nós vamos ao original da palavra dediquem-se, o verbo dedicar, aqui o sentido é buscar continuamente as coisas que são do alto, não é num único momento. Quando se fala de dedicar, não é apenas no momento da nossa conversão, mas durante toda a nossa jornada, durante toda a nossa caminhada, nós precisamos buscar continuamente, constantemente as coisas que são do alto. E no versículo 2 é reafirmada essa ordem, dizendo-nos para pensarmos nas coisas do alto. Nós somos exortados a concentrar nossos pensamentos nas coisas celestiais.
Devemos fixar as nossas mentes nas coisas de Deus e não nas coisas terrenas. Precisamos mantermos-nos no foco daquilo que glorifica o nome do Senhor. Paulo está falando que nós devemos nos dedicar às coisas que são do alto. E alguém poderia perguntar: pastor, mas isso é muito abstrato. Dedicar às coisas do alto quer dizer que a gente vai ficar olhando para as nuvens? Vai ficar olhando para a lua, para as estrelas? Claro que não. Quando Paulo fala da necessidade de nós nos dedicarmos, de nós olharmos, pensarmos nas coisas do alto, primeiro significa um conhecimento mais profundo de Jesus. Lá em Colossenses capítulo 3, versos 9 e 10, a palavra do Senhor diz: não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se vestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Ou seja, no nosso conhecimento de intimidade, de profundidade com o Senhor Jesus, nós estamos sendo renovados num conhecimento de Deus. É por isso que é essencial, queridos, nós lermos as Sagradas Escrituras. É por isso que é necessário nós estarmos atentos às verdades de Deus para a nossa vida. E quando nós fazemos isso, a mentira deixa de ser uma característica nossa. Isso era uma característica do velho homem, porque vocês sabem que o pai da mentira é o diabo. O pai do velho homem é o diabo, mas o pai de todo que crê e serve ao Senhor Jesus é o nosso Deus e Senhor. Mas buscar, dedicar, pensar nas coisas do alto também significa uma vida pura e santa. Colossenses capítulo 3, versos 5 a 9 diz: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, cobiça, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Agora, porém, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, calúnia e linguagem indecente no falar. Alguns poderiam olhar para o seu passado e ver manchas cruentas na sua vida antiga. Talvez você pudesse perceber coisas que até mesmo você sentia nojo dos seus atos, dos seus pensamentos. E agora, como uma nova criatura, como um novo homem, nova mulher, nós precisamos voltarmos para as coisas de Deus e abstermos-nos das coisas do passado. Mas também lembrar, pensar, dedicar-se nas coisas do alto, significa uma vida de oração eficaz. Colossenses capítulo 4, versos 2 a 4 diz: dediquem-se à oração, vigiando por meio dela com ações de graças. Ao mesmo tempo, orem por nós, para que Deus nos abra uma porta para a mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa proclamá-lo como me cumpre fazê-lo. Queridos, nós precisamos ter uma vida de oração. Nós estamos vivendo dias onde as pessoas têm tempo para tudo, menos tempo para Deus. Passamos horas e horas com a internet, com os programas de televisão, mas o nosso tempo com Deus sempre é reduzido. Logo nos cansamos. E aqui Paulo está nos exortando: dediquem-se à oração, vigiando por meio delas com ações de graça, ou seja, o sentimento de gratidão. Pastor, mas eu estou passando por lutas, são muitas as dificuldades, mas será que você não consegue contemplar nada daquilo que Deus já fez na sua vida, na sua família, na igreja? Mas também lembrar, dedicar-se, pensar nas coisas do alto, significa um testemunho frutífero. Diz lá em Colossenses capítulo 4, versos 5 e 6: sejam sábios quanto à sua maneira de viver para com os de fora, aproveitando ao máximo cada oportunidade. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Queridos, o nosso testemunho, quer na escola, quer no trabalho, quer em casa, aonde o Senhor nos colocar, ali é o nosso campo de batalha, ali é a nossa seara, é ali, queridos, que precisamos testemunhar, não apenas falar, mas viver o que falamos.
Nós somos chamados, comissionados pelo Senhor a proclamar as boas novas de salvação. Isso não é responsabilidade de uma casta religiosa, de uma elite sacerdotal, não. Todo comprado e lavado do sangue do Cordeiro é discípulo de Jesus e tem a responsabilidade de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Somos desafiados a viver com valores espirituais genuínos e não com os valores de um mundo caído. Ao dedicarmos a nossa atenção às coisas espirituais e celestiais, nós somos capacitados a viver uma vida para a glória de Deus, uma vida santa, que honre ao Senhor neste mundo, e não ao contrário, venha ser motivo de escândalo. Devemos permitir, amados, que uma perspectiva celestial governe a nossa caminhada terrena. Cada decisão, cada atividade, cada plano e propósito deve ser considerado à luz da eternidade. Será que isso vai acrescentar algo de bom à minha herança eterna? Ou será que isso é um laço na minha vida? Tudo deve ser apresentado ao Senhor e considerado não através de uma perspectiva terrena e sensual, mas do ponto de vista celestial. O povo de Deus é chamado a ter uma mentalidade voltada para o céu. Aqui nós estamos de passagem, estamos peregrinando. Nós podemos aqui até viver 70, 80, 90 anos, mas isso só vem com enfado e canseira. Nós temos a eternidade pela frente. Precisamos nos preparar, queridos, para entrar em um ano novo, e que o Senhor nos ajude a reconhecer quem somos e o que temos em Jesus, que essa compreensão transforme a nossa caminhada para a sua glória. Esse é o primeiro desafio, reter a nossa segurança e o nosso foco. Vejamos agora o segundo desafio. Algumas coisas precisam ser liberadas. Lá em Colossenses capítulo 3, na parte final do versículo 2, diz assim: pensem não nas coisas da terra. Ao arrumar o meu escritório, eu encontrei vários itens que simplesmente precisava liberar, descartar. Não tinha espaço para alguns deles e outros eram puro lixo. Precisavam ir embora e foram. O lixo foi colocado na calçada e foi recolhido lá pela coleta. Em nossa vida espiritual, o mesmo se aplica. Algumas coisas precisam ser deixadas para trás, ser descartadas. Há coisas, queridos, que tentam se apegar às nossas vidas e que são simplesmente lixo. Não nos edificam, pelo contrário. Essas coisas precisam ser retiradas, descartadas. Outras coisas simplesmente não têm lugar em nossas vidas e precisam ser liberadas. Às vezes, é um sentimento de vingança, é um sentimento de falta de perdão. Às vezes, é algo que ao invés de nos impulsionar à frente, na nossa caminhada com o Senhor, tem nos arrastado mais e mais para trás. Vimos aqui que Paulo disse que devemos concentrar nossos pensamentos nas coisas celestiais. Agora, ele completa o seu raciocínio dizendo que não devemos pensar nas coisas da terra. Ou seja, devemos evitar que isso nos leve para o mundo e que nos inunde a nossa mente e atrapalhe a nossa caminhada com Deus. O que é que está impedindo a nossa intimidade, a nossa caminhada com o Senhor? O que Paulo está dizendo aqui é que essas coisas precisam ser descartadas, precisam ser liberadas da nossa vida. Se permitirmos que a mente se concentre neste mundo, ela não terá tempo para se dedicar às coisas de Deus. Se nós inundamos a nossa mente com coisas que não agradam ao Senhor, com coisas que não edificam a nossa vida, com coisas que não honram a nossa caminhada da salvação, isso certamente será uma armadilha para a nossa vida. E aqui em Colossenses, Paulo menciona algumas das distrações perigosas que poderão atrapalhar a nossa caminhada se permitirmos. Somos nós que às vezes abrimos as portas para essas distrações. E a primeira distração que Paulo mostra aqui é a falsa doutrina. Veja aqui em Colossenses capítulo 2, verso 8, Paulo adverte: tenham cuidado
para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, mas não em Cristo. O desejo do inimigo é ver o povo de Deus preso em algum sistema de crenças falsos, que desvia a nossa atenção de Jesus. E Paulo então nos diz que o inimigo faz isso através de filosofias inúteis e perigosas. E aqui Paulo está se referindo à sabedoria humana que diverge dos ensinamentos das Escrituras. E hoje são muitos que se dizem doutores da lei, que ensinam mentiras e godos para levar o povo de Deus a desacreditar da palavra do Senhor. Nós sabemos bem disso, porque tem um pouco mais de 18 anos que vimos isso acontecendo no nosso meio. Se o que uma pessoa ensina não tem respaldo na palavra de Deus, esse ensinamento deve ser evitado pelo crente. Temos dito isso várias vezes aqui nesse púlpito. Homens e mulheres têm se revezado para ministrar a palavra de Deus. É isso que nós primamos, e é isso que nós vamos continuar fazendo. Aqui não é lugar para filosofias inúteis e enganosas. Se a mensagem não for sobre Jesus, não é de Deus. Se o foco não estiver em Jesus, no seu sacrifício, na sua ressurreição, não é de Deus. A segunda coisa que nos escraviza são as tradições humanas. Não devemos basear a nossa fé e a nossa conduta nas tradições dos homens, por mais piedosas e dignas de respeito. Às vezes até vemos coisas que são palatáveis, que são aceitáveis, agradáveis, mas que no fim delas é só morte. Há muitos que defendem a vida, estão aí levantando bandeiras que são corretas em defesa dos animais, em defesa dos mais humildes. Tudo isso está corretíssimo, mas essas mesmas pessoas levantam bandeira a favor da morte de inocentes, porque são favoráveis ao aborto. Essa é a nossa sociedade. Mas queridos, nós precisamos nos apegar não às tradições, não à cultura desse mundo, mas às verdades das Sagradas Escrituras. Devemos fundamentar nosso sistema de crenças somente na palavra de Deus. É por isso que um dos pilares da reforma foi sola Escritura, somente as Escrituras. Terceira coisa que nos escraviza são princípios elementares deste mundo. E aqui nós somos advertidos contra um afastamento de uma fé madura para aceitar uma doutrina simplista. Para que crescer? Para que amadurecer? Basta você ficar aí no raso, bebendo leite de cada dia. Eu lembro quando criança, há poucos anos atrás, vale salientar, eu ia à praia e eu tinha muito medo do mar. E aí pegava aqueles baldinhos de plástico do meu tempo, né? E ali pegava água, via mais areia do que água, e jogava na cabeça. Era o meu banho de mar. Queridos, tem pessoas que estão vivendo assim no Evangelho, ao invés de se aprofundarem, ao invés de ter intimidade com Deus, estão na mesmice, não se aprofundam, não crescem na presença de Deus. E essa expressão de princípios elementares deste mundo se refere às coisas simples em contraste com uma verdade profunda que Deus quer fazer conhecido a você e a mim. Devemos permanecer firmes na Bíblia e examinar cada ensinamento à luz da palavra de Deus. Devemos evitar, queridos, essa distração, a falsa doutrina, a todo custo. Devemos fugir dela, independentemente da forma como ela for apresentada. Mas há uma outra distração que nos é colocado aqui na passagem de Colossenses: o velho homem. Veja aí nos versículos 5 a 10 do capítulo 2. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. E aqui Paulo vai fazer uma lista dessas coisas que pertenciam à nossa natureza. É claro que essa lista não tem o objetivo de encerrar tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que não agrada o coração de Deus. Não, Paulo aponta aqui a vários itens. Paulo adverte os crentes a terem cuidado com tudo o que pertence à natureza terrena.
Jesus, queridos, veio para nos libertar da escravidão do pecado, e os cristãos devem permanecer na liberdade que Cristo nos concedeu. Nós não podemos voltar à prática de coisas que não agradam ao Senhor. Nós somos libertos disso. Paulo está dizendo a esses crentes, Paulo está falando a cada um de nós, que nós já nos despimos do velho homem com as suas práticas, e nos vestimos do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. E aqui, queridos, precisamos lembrar, que se nós já fomos salvos por Jesus, se nós já fomos libertos do velho homem, hoje nós desfrutamos de uma grande liberdade em Jesus, não para pecar, não para voltar às velhas práticas, mas para viver de forma santa, reta, digna, pura aos olhos do nosso Deus. Pastor, vamos errar. Vamos, eu sei. Somos miseráveis pecadores, mas esse não é o nosso alvo. O nosso alvo é Jesus. E o nosso desejo deve ser glorificar e exaltar o seu nome, com a nossa vida, com a nossa mente, com a nossa fala. Nesses versículos, aqui do capítulo 2, versículos 5 a 10, Paulo está nos advertindo acerca do cuidado que devemos ter com essa natureza terrena. E Paulo então, ele vai listar vários pecados comuns da carne, e admoesta os crentes a eliminar esses pecados de sua vida. Essa, como eu falei, não é uma lista conclusiva, aponta alguns pecados e outros poderiam ser indicados aqui. Mas veja só, Paulo inicia a sua lista falando de imoralidade sexual. Paulo está nos dizendo que qualquer atividade sexual que ocorra fora dos limites de um relacionamento matrimonial é pecado e deve ser banido de nossas vidas. Nós vivemos numa sociedade hedonista, uma sociedade que tudo pode, basta você ter desejo de realizar. E que Paulo, que o Espírito Santo está dizendo é que não, isso é pecado, isso desagrada o coração de Deus, isso é porneia, isso é imoralidade. Mas não somente isso, Paulo também vai relatar acerca da impureza. Esta palavra vai além dos atos do corpo, abrange os próprios pensamentos da mente e as motivações do coração. Não é apenas o homem exterior, não é apenas a externação de um pecado, mas é aquilo que nós pensamos, idealizamos, desejamos. A Bíblia fala que o nosso exterior precisa ser puro, mas também o nosso coração e a nossa mente. Outro pecado que é citado por Paulo é a paixão, e isso aqui fala de paixões perversas. Não é a paixão daquele que está namorado por uma jovem com quem pretende casar-se, não. Aqui são paixões perversas, aqui tem a ideia de buscar coisas proibidas. Amados, Deus marcou certas coisas como sendo proibidas. Esse tipo de paixão busca essas coisas e anseia por elas. E isso é para qualquer pessoa, sendo solteiro ou casado. Desejos maus refere-se a uma mente que anseia por coisas más. A pessoa com esse tipo de mente nunca comete o mal fisicamente, mas vive em um mundo de fantasia, onde os seus pensamentos mais perversos são colocados em prática, no coração e na mente. Alimenta desejos de vingança, faz planos para maltratar alguém. São desejos maus. Mas Paulo também coloca a cobiça, e esta palavra significa ter mais. Refere-se ao desejo insaciável de possuir mais do que aquilo que Deus lhe deu. É certo que todos nós podemos querer melhorar de vida, trabalhar, lutar para alcançar os nossos sonhos, amém. Mas aqui a cobiça é no sentido de você não ter um sentimento de gratidão por aquilo que Deus já te abençoou, por aquilo que você já conquistou, e você vive com o sentimento de desejar até mesmo o que é do outro. É colocar as coisas materiais à frente de Deus e da sua vontade. É por isso que a cobiça é chamada de idolatria, pois tiramos Deus do centro da nossa vida. Paulo também indica a ira, e esta palavra se refere a uma amargura profunda e latente.
É uma raiva que reside no coração e torna a pessoa irada, difícil de lidar, porque essa pessoa não sabe perdoar. Ela fica rancorosa, guardando aquela ira para si. A pessoa irada tende a reagir com agressividade, tanto com palavras quanto com ações. Indignação. Esta palavra se refere à revolta que transborda. Fala de explosões repentinas e intensas, de momentos descontrolados de cólera. A pessoa já não tem mais autocontrole, já não tem mais domínio próprio. Maldade. Paulo diz aqui que esse desejo significa o objetivo de prejudicar alguém. Quando há maldade envolvida, a pessoa maliciosa ataca o outro para causar dano, para machucar, para prejudicar. Calúnia. Pode se referir a calúnias dirigidas a Deus ou a outras pessoas. Caluniamos os outros quando os insultamos e menosprezamos. Isso acontece em fofocas, quando falamos mal dos outros, ou até mesmo quando divulgamos ou propagamos mentiras, fake news. Linguagem indecente no falar. Isso se refere a um discurso abusivo. É a fala de palavras proferidas com o intuito de ferir e magoar alguém. É o uso de palavrões, piadas de duplo sentido, ou com conotação imoral. Mentir. Quando mentimos uns aos outros, amados, estamos usando a ferramenta e a tática do diabo. Essa característica não tem lugar na vida de um filho de Deus. É por isso que Paulo apresenta essa lista de pecados. E se alguma dessas coisas estiver presente em sua vida, precisa ser eliminada. Elas atrapalharão a sua caminhada com Deus e enfraquecerão você espiritualmente. Talvez seja por isso que você já não sinta alegria em vir à igreja, em ler a palavra de Deus, em buscar ao Senhor em oração. Mas como podemos vencer o pecado em nossas vidas? Como podemos vencer essa segunda distração? E o primeiro passo que podemos dar é privar os apetites da carne. Não alimente a raiva, não alimente a luxúria, a imoralidade sexual. O segundo passo que podemos dar é preencher nossas vidas com coisas positivas que o mal não terá espaço para prosperar. Ao invés de alimentar com coisas más, com coisas ruins, coloque a palavra de Deus, coisas boas na sua vida. Até aqui nós vimos o primeiro desafio, reter algumas coisas. E o segundo desafio, algumas coisas precisam ser liberadas, ser descartadas. Passemos agora para o terceiro desafio. Algumas coisas precisam ser lembradas. Colossenses capítulo 3, versos 3 e 4 diz: pois vocês morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Enquanto eu arrumava lá o meu escritório, eu encontrei uma sacola grande. Em cima dela, havia várias coisas que não importavam, que eu havia descartado. Mas ao abrir aquela sacola, eu encontrei coisas que me fizeram relembrar o passado. Encontrei fotos das minhas filhas quando eram pequenas. Fotos com Osana. Encontrei alguns documentos da faculdade, do meu curso de teologia. E também do meu trabalho como servidor público. Foi uma oportunidade, queridos, para parar e lembrar das bênçãos do Senhor, ao longo de quase 61 anos de vida. Esses dois últimos versículos do nosso texto servem como lembretes de que algumas verdades espirituais são importantes para nós nos dias de hoje. Precisamos considerar esses lembretes. E o primeiro lembrete que Paulo, que o Espírito Santo nos apresenta aqui, é que houve uma morte. Nós somos lembrados novamente de que nós morremos para o pecado, para a influência deste mundo. É por isso que diz aqui no versículo 3, vocês morreram. Precisamos lembrar da nossa realidade para com o nosso passado de pecado. Nós morremos para eles.
Uma das maneiras mais seguras para o Filho de Deus desfrutar vitória espiritual em sua vida é compreender que está crucificado em Cristo, conforme lemos lá em Gálatas capítulo 2, verso 20. Mas também precisamos nos lembrar daquilo que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 6, verso 11. Assim vocês também se considerem de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Precisamos nos considerar mortos para o pecado, mas ao mesmo tempo vivos para o Senhor. Esse é o primeiro lembrete: mortos para o pecado, vivos para Deus. Segundo lembrete que nós precisamos observar, projetando a nossa vida, é que houve um presente. Quando nós fomos salvos, recebemos uma nova vida em Jesus. Colossenses capítulo 3, final do versículo 3 diz assim: a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. A vida de vocês está escondida em Cristo com Deus, e ninguém pode tirá-la, roubá-la, porque foi conquistada por Jesus Cristo. Essa é a natureza divina que o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 4, diz: dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo, causado pelos maus desejos. Nós recebemos essa promessa, e nós agora somos participantes, não da natureza caída do pecado, mas participantes da natureza divina, provenientes do Senhor. Essa nova vida garante a segurança eterna do crente, conforme lemos em Hebreus capítulo 7, versículo 25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximem de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Quem está intercedendo por você não é o santo A, santo B, santo C. Quem está intercedendo por você é o Filho de Deus, o Cordeiro do Senhor, que tirou o pecado do mundo. Nós estamos escondidos em Jesus, nós estamos sob proteção, e nenhum inimigo da alma vai nos separar de Jesus. Nós somos a menina dos olhos do Senhor, nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Você e eu somos povo de Deus. Terceiro lembrete que Paulo nos apresenta é que houve uma promessa. Paulo encerra nos lembrando de que este mundo não é o melhor lugar que existe. Pastor, mas eu vivo tão bem, eu tenho um bom emprego, eu já estou aposentado, eu tenho uma família maravilhosa. Tudo isso é bênção, e é motivo de gratidão da sua parte a Deus. Mas o que você tem para receber é imensamente superior a tudo aquilo que nesse mundo venhamos a alcançar ou conquistar. É por isso que lá em Colossenses capítulo 3, verso 4 diz: quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Um dia confessamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Agora estamos nesse tempo de peregrinação nesse mundo, num processo de santificação. Mas haverá um dia que no tocar da trombeta, aqueles que estiverem dormindo ressuscitarão, e juntamente com aqueles que estiverem vivos, subirão ao encontro do noivo, e estaremos eternamente na presença do nosso Deus. Talvez tenhamos que negar os desejos da carne aqui na terra, mas valerá a eternidade com o Senhor lá. Talvez tenhamos que lutar contra Satanás aqui, mas desfrutaremos da vitória lá. Quando Jesus voltar, a nossa fé nele será vindicada e seremos glorificados. Um corpo corruptível transformar-se-á num corpo incorruptível. Neste momento, cada crente nessa igreja está lutando contra o mundo, a carne e o diabo. Cada um desses inimigos faz tudo o que pode para te impedir, para nos impedir de ter comunhão com o Senhor e nos levar ao fracasso. O objetivo do diabo, do mundo e da carne é nos afastar dos caminhos de Deus. Um dia, queridos, essas batalhas terminarão. Essa carne será transformada. Deixaremos esse mundo com o seu pecado, o seu mal, os seus problemas, seu diabo, e iremos para a terra da promessa, a Canaã celestial,
haverá um dia em que desfrutaremos da presença gloriosa do nosso Redentor para sempre. É por isso que lá em Apocalipse, no capítulo 21, verso 4, é dito: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Neste momento, tenho uma promessa. A promessa de que um dia voltarei para a casa do Pai. A promessa de que um dia verei o Senhor Jesus Cristo. Um dia, essa promessa se tornará realidade na minha vida, e estarei em sua presença. É disso, queridos, que nós precisamos lembrar, enquanto lutamos o bom combate da fé. Quantos homens e mulheres de Deus fecharam os seus olhos, na segurança que o abririam na presença do Pai. Mas enquanto nós nos encontramos aqui no início de um novo ano, precisamos examinar com atenção as nossas vidas, a nossa caminhada com o Senhor. Há algo em sua vida que precisa ser mantido? Você olha para o seu passado e diz: isso aqui eu preciso guardar, eu preciso manter. Há algo em sua vida que precisa ser liberado, que precisa ser descartado, que você precisa se desapegar de alguma das coisas mencionadas aqui nessa passagem? Há algumas coisas em sua vida que precisam ser lembradas, talvez você já tenha esquecido de tantas coisas que Deus fez. Você precisa revisitar o passado e registrar alguns momentos importantes hoje? Se você tem necessidades e o Senhor falou ao seu coração, eu quero te dizer que este altar está aberto para você. Obedeça o chamado de Deus. Se você precisa ser salvo, você precisa fazer isso hoje. Não é quando o ano estiver concluindo, é hoje. Se o Senhor está te chamando, então você precisa vir. Ele te chama, Ele te aguarda de braços abertos. Quaisquer que sejam as suas necessidades, ouça a voz do Senhor e faça o que Ele lhe diz para fazer. E o que o Senhor está te dizendo nessa noite para fazer é: venha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Hoje é noite de salvação, hoje é noite de reconciliação.